Aqui eu ensino mulheres que não conseguem a emagrecer, eliminando até 15 quilos em apenas 30 dias. E o tema da aula de hoje, eu vou falar sobre o método eficaz para mulheres que não conseguem emagrecer. Então, se você é uma dessas mulheres, já fica aqui para acompanhar, porque hoje tem muito conteúdo nessa aula. Mas vamos iniciar essa aula, porque o tema de hoje, eu estou aqui, ó, com muito conteúdo para falar com vocês. E o tema de hoje é sobre o método. Qual é um método eficaz? Como ele tem que ser para te ajudar a chegar no emagrecimento de forma definitiva? Eu vou falar isso para você aqui hoje, certo? O que acontece a gente já sabe, né, que no processo de emagrecimento muitas coisas estão envolvidas e entre elas está o controle de porções do que você come. A gente precisa prestar bastante atenção no quanto você ingere. A maioria das pessoas não tem esse controle, não tem essa noção, porque tem uma vida muito corrida, tá? Então a gente precisa ter isso no processo de emagrecimento. Outra questão muito importante é manter um déficit calórico. E nós sabemos, eu, com 8 anos de experiência, sei que a maior dificuldade das pessoas é manter um déficit calórico, principalmente no final de semana. Não é verdade? Comenta aqui embaixo desse vídeo se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade. Além disso, é muito importante que no processo de emagrecimento nós tenhamos uma atividade física para se exercitar, qualidade do sono, gestão das emoções. Então, a gente precisa dormir bem, a gente precisa aprender a gerir, a administrar as nossas emoções. A gente precisa dormir bem. Senão, hormonalmente, nada funciona a favor do emagrecimento. E o que vai acontecer se a gente não dorme bem? A gente vai contra o emagrecimento e o corpo começa a estocar gordura corporal. Olha isso. Então, é bem abrangente tudo que envolve o emagrecimento. E além de tudo isso que eu já falei aqui, que é o controle da ingestão alimentar, né, o controle das porções, o déficit calórico, atividade física, a qualidade do sono, gestão das emoções, a gente ainda precisa ter uma boa rede de apoio. Porque sem rede de apoio, como que a gente vai manter o foco? Como que a gente vai manter o processo de emagrecimento? Que já adianto, para algumas pessoas vai acontecer num período curto, para outras pessoas num período um pouco mais longo. E assim depende de cada um de nós, né, para determinar esse tempo. Mas durante todo esse tempo, independente do quanto você precise, o que você precisa mesmo é uma grande rede de apoio, certo? E um acompanhamento profissional, porque a gente ainda vai falar aqui sobre essas questões que a gente encontra na internet, mas se você tem um acompanhamento profissional contínuo, você vai ter muitos benefícios e muitas vantagens, tá certo? Eu vou falar sobre essas vantagens ainda hoje, nessa aula, certo? E a gente precisa de muito mais que isso. Não é só isso, tá? Não é só isso. Eu falei aqui mais de 7 coisas que está envolvido no nosso processo de emagrecimento, não é mesmo? Então, a gente precisa se atentar a todos esses pontos para que a gente emagreça de forma eficaz. Ou a gente não consegue ter aí um método eficaz que vai te levar ao emagrecimento. Você já não consegue emagrecer. Olha essa situação aqui. Você já não consegue emagrecer. Aí você não tem nada disso que eu falei aqui. Aí dificulta, né? Mas vamos seguir, porque hoje eu tenho a solução dos seus problemas, certo? E uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que
De nada adianta ter um método se você não for lá e colocar a mão na massa. É isso mesmo. Eu preciso que você tenha um método certo, mas além disso, você precisa usar esse método, certo? Porque, vamos lá, nós achamos o melhor método de emagrecimento, mas por não entender como funciona ou por algum motivo particular, por falta de apoio, por falta de incentivo, você não está seguindo o método. E aí, esse método ele pode ser o mais eficaz possível, o mais eficaz que existe na face da Terra. Isso não vai te levar ao processo de emagrecimento, infelizmente. Por quê? Porque dentro do método existem as pessoas comprometidas para te entregar um resultado, mas existe uma parcela de comprometimento que tem que vir de você. Senão, nada vai acontecer. Tudo vai ficar igual, tá? E não dá para ter resultado. Olha isso aqui, olha essa frase. Não dá para ter resultados diferentes se você continua com as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, certo? Então, esse é o ano da gente mudar essa realidade. Esse é o ano de começar efetivamente com a ação, tá? Porque eu sei muito bem que no início do ano de 2024, nós fizemos uma promessa para nós mesmas, na qual muita gente não está cumprindo. E aí, isso com certeza leva ao desânimo, certo? Então, a gente vai mudar aqui, nós duas juntas, com mais a minha equipe, nós vamos mudar essa realidade, tá certo? Mas, o que acontece é que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que já estão completamente desmotivadas no processo de emagrecimento por conta das consequências do sobrepeso, da obesidade. E aí, ao longo prazo, ela tenta de tudo para emagrecer e não consegue. E essa pessoa pode ser você que está assistindo esse vídeo agora, tá? Tenta de tudo e não consegue, mas um método encontra, vamos supor que essa pessoa encontrou um método. Esse método, ele tem que te impulsionar, ele tem que te fortalecer, ele tem que te levar no caminho certo, que vai te ajudar a chegar no seu emagrecimento. O método, ele tem esse poder. Se você encontrar o método certo, é isso que vai acontecer na sua vida. Ele vai te impulsionar, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, certo? E você só vai ter que fazer a sua parte. Olha que incrível essa realidade em que a gente se instala. E eu, nesses 8 anos, eu vejo constantemente mulheres passando por esse processo, sem ter um método, totalmente frustrada, desmotivada, desanimada e também descrente no seu processo de emagrecimento, porque não acharam um método certo.